Ele disse alguma coisa pra você? Ah, vovó, eu te amo. Só isso. Certo. Após o tiro, ele disse: vovó, te amo? Direto. Caramba. Eu não me importei. É minha. Tá vivo? Ele não tá? Ah, que bom. Que bom. Ah, obrigado. Essa idosa sentou-se na cadeira de réu, sorrindo. Não um sorriso nervoso, é um sorriso de quem já decidiu como a história vai terminar. As câmeras da audiência de competência mental registram ela brincando com o próprio advogado, revirando os olhos para as perguntas do promotor, quase rindo quando o nome do genro é mencionado. Ela tem 66 anos, cabelos brancos, aparência frágil, o tipo de mulher que qualquer jurado olharia e pensaria, avó inofensiva. E é exatamente nisso que ela está apostando. Porque Cynthia Sedebaka não está ali por acaso. Ela está ali porque numa manhã de terça-feira ensolarada em Fallbrook, Califórnia, esvaziou um revólver calibre. 38 no corpo do próprio genro, carregou 2 vezes e depois foi tomar café da manhã. E durante meses, sentada naquela sala de audiências, ela se comportou como se tivesse certeza absoluta de que ia sair livre. Até que aconteceu uma coisa que ela definitivamente não esperava. Fique comigo até o final desse caso, porque tudo que você está prestes a ouvir é baseado em registros policiais, transcrições de interrogatórios, testemunhos de julgamento e reportagens verificadas da imprensa local da Califórnia. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Cynthia Sedebaka nasceu em 11 de fevereiro de 1951. Teve uma filha, Laura, uma garota tranquila, family kind of girl, que cresceu longe de encrenca e apaixonada por música. Em algum momento da vida adulta, Laura conheceu um homem chamado Gerard Estácio. Casaram em 2001. Ele tinha 40 anos, era corretor de imóveis em Fallbrook e reservista das Forças Armadas dos Estados Unidos, as duas coisas ao mesmo tempo, ano após ano. Tinha também 2 filhos mais velhos de um casamento anterior. Era um homem bem estabelecido financeiramente, e com Laura também trabalhando no ramo imobiliário, o casal foi construindo uma vida confortável numa rua chamada Braemar Terrace. Tiveram 2 filhos juntos. De fora, pareciam uma família feliz, e quase sempre eram. Mas a vida nunca é perfeita, e a vida de Gerard Estácio tinha uma complicação que crescia silenciosamente havia mais de uma década. Anos antes, Cynthia havia sofrido um AVC. Com o tempo, foi morar com a família da filha, num apartamento sobre a garagem que todos chamavam carinhosamente de Granny Flat. Gerard cuidou dela, deu espaço, tratou-a como parte da casa. Só que entre os dois, nunca houve química, pelo contrário. Gerard era um homem de mentalidade militar, rígido, disciplinado, conhecido no clube de rugby, onde treinava como o técnico exigente, o pai difícil de agradar. Os filhos mais velhos descreviam o pai como tendo uma personalidade alfa, duro porque queria que eles vencessem na vida. Cynthia era o oposto completo. Uma avó afetuosa, relaxada, do tipo que ri fácil e não gosta de regras. Politicamente discordavam. Discordavam sobre como criar as crianças. Discordavam sobre praticamente tudo. E havia algo mais sério por baixo dessa hostilidade cotidiana. Em novembro de 2013, Cynthia alegou ter visto hematomas no braço da filha e decidiu, a partir daquele momento, morar na casa em caráter permanente. Ela acreditava, ou pelo menos dizia acreditar, que Gerard era violento com Laura. Nenhuma prova jamais confirmaria essa acusação. Mas a partir daquele mês, a tensão entre sogra e genro deixou de ser desconforto passageiro e virou uma guerra fria dentro de casa. Uma guerra que durava, no total, 13 anos desde 2001. Agora guarde esse detalhe. 3 semanas antes do que estava por vir, Cynthia comprou uma pistola calibre 38. E nessas 3 semanas, foi ao estande de tiro várias tardes seguidas para aprender a usá-la. Ela não sabia disparar uma arma antes disso. De repente, sabia. O dia era 11 de fevereiro de 2014. Uma terça-feira. O aniversário de 63 anos de Cynthia. O céu sobre Fallbrook estava impecavelmente limpo, o ar da manhã ainda fresco, mas já prometendo calor. Era um dia comum para a família Estácio. Gerard organizava tarefas de casa antes de levar a filha para um concurso de soletração na escola. Cynthia também planejava ir ao mesmo evento naquela manhã.
Ela desceu as escadas vestindo uma camisa de basquete. Gerard olhou para ela e disse que ela parecia gueto. Só isso. Um comentário sobre roupa, o tipo de frase que se esquece em 5 minutos em qualquer casa normal. Só que essa não era uma casa normal, e essa não era mais uma discussão sobre roupa. Era o acúmulo de 13 anos de atrito colidindo com uma mulher que, 3 semanas antes, tinha comprado uma arma e aprendido a atirar. Cynthia subiu as escadas, foi até a gaveta do criado mudo, pegou o revólver, 38. Gerard estava do lado de fora, de costas, lavando roupa sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer atrás dele. Ela abriu fogo, 5 tiros. Ele foi atingido, mas não morreu ali. Gerard rastejou, deixando um rastro de sangue do jardim até a cozinha, tentando escapar, tentando trancar a porta atrás de si, mas Cynthia não tinha terminado. Ela mancou até o carro, recarregou a arma pela primeira vez, voltou e disparou mais 5 tiros, alguns deles através do vidro da porta que Gerard havia acabado de trancar, na tentativa desesperada de se proteger da própria sogra. Depois ela voltou ao carro outra vez, recarregou pela segunda vez e disparou mais uma vez. Ela esvaziou um revólver de 5 tiros nas costas dele, recarregou e atirou mais 2 vezes, totalizando 15 disparos. Foi no dia do seu aniversário de 62 anos, e depois ela comemorou com um café da manhã no Dennis e uma ida ao cassino. 15 tiros no total. Vizinhos ouviram os disparos e uma voz de homem gritando: "Help me, help me, peça isso ao 911", e é exatamente o que uma vizinha fez, ligando em pânico enquanto ainda ouvia tiros ao fundo da chamada. A polícia chegou à casa em Braemar Terrace e encontrou Gerard Estácio morto, atingido 12 vezes. E Cynthia já tinha ido embora. Aqui está a parte da história que faz qualquer investigador experiente parar e reconhecer um padrão. O que uma pessoa faz nas horas seguintes a um crime revela mais sobre o estado mental dela do que o próprio crime. Cynthia saiu de casa, foi a um Dennis tomar café da manhã. Depois, dirigiu até um cassino chamado Barona, a nordeste de Fallbrook, e jogou por mais de 2 horas. Depois disso, foi ao café que costumava frequentar o lugar de sempre, na rotina de sempre, e foi ali, às 3 da tarde, sentada tomando seu café habitual, que a polícia finalmente a encontrou e a levou para interrogatório. O que aconteceu naquela sala de interrogatório é o tipo de material que qualquer promotor sonha em ter nas mãos. "O que você achava dele?", perguntou o detetive. "Mau. Ele é mau com todo mundo", respondeu ela. "Alguém teve que fazer alguma coisa?" "Sim, eu fiz. Fui eu. Ele está morto?" "Você me diz. Você acha que ele está morto?" "Espero que sim." Aconteceu algo hoje na sua casa e, infelizmente, o marido da Laura. Você sabe qual é o nome do marido da Laura? Bem, infelizmente, o marido da Laura faleceu. Hã? Infelizmente, o marido da Laura foi morto no dia de hoje. Ele foi morto quando? Hoje? Vamos te fazer algumas perguntas. Porque estamos tentando entender o que aconteceu hoje, tudo bem? Tá bom. Então, o que você achava dele? Ele era tão ruim comigo e com todos eles. Ele era ruim com todo mundo? Sim, ele era. Dizia: "Você não pode sair assim porque parece que você é da favela." E coisas assim. E aí, o que aconteceu? Fui lá e atirei nele. Quantos tiros você lembra de ter disparado? Chegou a verificar se ele estava morto? Eu não reportei. E depois, quando o detetive mencionou que ela havia disparado até a arma esvaziar, recarregado e feito de novo, "Sim", ela respondeu. Quando perguntada se Gerard havia dito alguma coisa antes de morrer, ela repetiu, num tom de deboche que qualquer pessoa que assista ao vídeo reconhece imediatamente: "Grandma, I love you." E quando o detetive perguntou se ela tinha checado se ele estava realmente morto, eu não me importei. Não havia arrependimento em nenhuma sílaba dessa gravação. Havia satisfação. Ele disse alguma coisa pra você? Ah, vovó, eu te amo. Só isso. Certo. Ele disse isso pra você? Desse? Após o tiro, ele disse: "Vovó, te amo." Jeito. Caramba, você? Checou pra ver se ele estava morto? Eu não me importei. É minha. Tá vivo? Ele não tá? Ah, que bom. Que bom. Ah, obrigado. E antes de continuarmos até a sala do tribunal, é importante parar um segundo em quem era Gerard Estácio, porque nessas histórias,
O nome que vira manchete quase sempre pertence a quem apertou o gatilho e não a quem morreu. Gerard era rígido, sim. Era exigente com os filhos, sim. Mas era, segundo a própria família, um pai presente, um homem que treinava o time de rugby dos filhos, que se importava com notas, com disciplina, com o futuro deles. Um dos filhos mais velhos resumiria depois publicamente: meu pai era duro conosco porque queria que a gente fosse bem. Quando a gente relaxava, ele cobrava. É isso que qualquer pai faz. Isso nunca deveria ter acontecido. Meu pai era um bom pai, tirado de nós cedo demais. Gerard deixou 4 filhos sem pai, Laura sem marido, uma família inteira sem um irmão, um filho, um tio. O julgamento demoraria 3 anos para começar, só teve início em fevereiro de 2017. E foi ali, ao longo dos meses de audiências preliminares, que o comportamento de Cíntia começou a construir a reputação que a acompanharia até hoje. As câmeras de televisão não tiveram permissão para filmar a apresentação de provas contra ela, mas tiveram permissão para filmar a audiência de competência mental 1 mês antes, e o que registraram foi uma mulher sorrindo, brincando com o advogado, revirando os olhos. Ocasionalmente ela se virava para olhar, quase com pena performática, para as filhas sentadas na primeira fila, mas em nenhum momento aquilo pareceu remorso genuíno. Em um dado momento das audiências, ela chegou a interromper, tentando calar uma testemunha que estava expondo detalhes constrangedores da vida da família. Ela não estava ali como alguém acuada por um sistema de justiça que temia. Estava ali como alguém que achava que tinha o controle da sala, a avó frágil, simpática, cujo advogado ia conseguir convencer o júri de que ela era vítima de um genro abusivo e não a mulher que esvaziou uma arma 3 vezes num homem de costas. Porque essa foi exatamente a estratégia da defesa: pintar Gerard como um marido violento, alguém que Laura teria sofrido nas mãos dele, e Cíntia como a mãe que finalmente se cansou de ver a filha sofrer. Laura, curiosamente, chegou a testemunhar apoiando parcialmente essa narrativa contra o próprio marido morto, mas nenhuma prova concreta jamais confirmou o abuso alegado. Isso é uma tragédia. Eu amava minha mãe. Eu amava o George. Ninguém sai ganhando aqui, ninguém mesmo. É só tristeza absoluta. A família do marido falecido dela também chorou diante do tribunal. George foi tirado de nós em 2014. Sim, eu vou usar a palavra tirado e destruído por uma assassina sangue frio. Ela era uma pessoa má que merece cada segundo atrás das grades. A defesa também tentou usar outro argumento que Gerard teria jogado fora a urna com as cinzas do falecido marido de Cíntia, o que, sendo verdade ou não, nunca foi comprovado e nunca chegou perto de justificar 15 tiros. A avaliação psiquiátrica também entrou em jogo. Os médicos analisaram se o AVC anterior de Cíntia poderia ter afetado seu julgamento ou sua capacidade de decisão. A conclusão foi categórica. Ela era mentalmente competente e havia agido com plena racionalidade quando decidiu matar o genro. Não havia surto, não havia confusão mental. Havia, segundo a própria promotoria, um plano com 3 semanas de antecedência: a compra da arma, as visitas ao estande de tiro, a espera pela próxima discussão que servisse de gatilho. Este é um vídeo de Cíntia Sidebaca brincando e sorrindo durante sua audiência de competência mental no mês passado. Hoje, o juiz não permitiu que câmeras de televisão gravassem as provas preliminares contra ela. Sidebaca é acusada de ter atirado 15 vezes em seu genro, Gerard Estácio, dentro da casa da família em Fallbrook, depois que ele criticou a roupa dela. E é aqui que a pergunta da promotoria se torna impossível de responder de outra forma. Quando exatamente começa um surto emocional? Quando você compra a arma? Quando você aprende a atirar? Ou só no momento em que finalmente aperta o gatilho, depois de 13 anos de espera pelo motivo certo? O júri levou pouco tempo para concluir que não havia dúvida. Abuso documentado ou não, a decisão de tirar a vida de Gerard havia sido tomada por Cíntia, sozinha, sem hesitação e sem pensar nas consequências e sem qualquer sinal de arrependimento depois. Em 23 de março de 2017, veio a sentença. Cíntia Sidebaca foi condenada a 50 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Ela tinha 66 anos no momento da condenação. Fazendo as contas, ela teria 116 anos na primeira oportunidade de sair.
o juiz Michael Kirkman sentenciou Sedebaca a 50 anos à prisão perpétua. Cynthia Sedebaca nunca mais vai ver o mundo fora de uma prisão. E foi exatamente nesse dia, não nas audiências preliminares, não durante o interrogatório, não nos meses de espera pelo julgamento, que o sorriso que ela carregou por 3 anos finalmente desapareceu. Escondida atrás do próprio advogado, cabisbaixa, a mesma mulher que tinha rido durante a audiência de competência mental, que tinha debochado dizendo "Grandma, I love you" no interrogatório, que tinha interrompido testemunhas achando que controlava a narrativa, essa mesma mulher tentou pedir desculpas em voz alta diante do juiz. "Eu sinto muito mesmo." E não conseguiu terminar a frase. Foi tarde demais. Depois de anos performando confiança, depois de meses acreditando que sua idade, sua fragilidade aparente e a narrativa de vítima construída pela defesa a tirariam daquela sala como mulher livre, a sentença chegou como algo que nenhum sorriso de tribunal conseguiria evitar. A reação da família dividiu a sala em 2 lados de dor completamente diferentes. Laura, filha de Cynthia e viúva de Gerard, disse ao júri: "Isto é uma tragédia. Eu amo minha mãe. Eu amava o Gerard. Não existe vitória aqui, para ninguém. É só tristeza completa." A família de Gerard não teve a mesma piedade. Um dos irmãos declarou com a voz embargada: "Gerard foi roubado de nós. Sim, eu vou usar a palavra roubado e destruído por uma assassina a sangue frio. Ela é uma pessoa má que merece cada segundo atrás das grades." Outro irmão, incapaz de conter as lágrimas, disse simplesmente: "Toda vez que o nome do meu irmão é mencionado, eu choro. Eu simplesmente desabo. Cynthia Sedebaca vai morrer na prisão. Isso não está em discussão. O que fica para quem acompanha esse tipo de caso é a distância entre a mulher que ria nas audiências, confiante de que sairia livre por causa da própria idade e da narrativa que sua defesa estava construindo, e a mulher que, no dia da sentença, não conseguiu nem terminar um pedido de desculpas. Todo aquele deboche, toda aquela postura de quem já sabia o final da história, durou exatamente até o juiz abrir a boca para ler a sentença. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que mais ficou com você nesse caso? O comentário sobre a roupa que serviu de estopim depois de 13 anos de tensão acumulada? A recarga dupla da arma 5 tiros? Recarregar mais 5 enquanto Gerard tentava fugir rastejando até a cozinha? O tom de deboche no interrogatório, repetindo "Grandma, I love you" como piada e dizendo que não se importou em checar se ele estava morto? A manhã inteira de rotina normal depois do crime, café da manhã, cassino, cafeteria, como se nada tivesse acontecido? Ou o momento em que o sorriso de anos de audiências desmoronou na hora exata da sentença, depois de ela ter passado o julgamento inteiro se comportando como se já soubesse que ia sair livre? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.